Marielle Franco é mulher, mãe, negra, nascida e crescida no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Foi eleita vereadora em 2016 pelo Rio de Janeiro com mais de 46 mil votos. No dia 14/3, foi brutalmente assassinada em um atentado contra seu carro. 13 tiros foram disparados, que também matou o motorista Anderson Pedro Gomes. Até hoje, na data desta gravação, dia 14 de novembro, já se passaram 8 meses e um dia e não sabemos quem matou Marielle. A pessoa que encomendou este atentado não sabia que esse crime ia repercutir tanto. Hoje a gente vai entrevistar o professor Lobassi, aqui da Faculdade das Américas. Ele que é formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, na Anhembi Morumbi. Professor, é um prazer receber você. Prazer é todo aqui, meu. professor. E a gente vai falar sobre fake news, que é o tema do nosso projeto integrado desse semestre. Nosso grupo escolheu o tema Marielle Franco. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre as fake news que surgiram depois do caso da Marielle e qual foi a repercussão de todas essas fake news. Sabe que surgiram várias fake news de que ela era casada com um traficante, de que ela foi eleita pelo Comando Vermelho, várias coisas que surgiram sobre a vida particular dela. Até um que falava que ela estava em conflito com os interesses do Comando Vermelho de uma determinada comunidade, porque ela estava interferindo junto a essa comunidade e o poder do Comando Vermelho ficou preocupado. Então, o que é verdade e o que é mentira? Vamos lá, o que é fake news? Fake news é achismo. Tá? Como você não tem nenhuma censura na internet, qualquer um pode publicar o que bem entender, então começaram a surgir inúmeras notícias depois do assassinato dela, abordando aspectos de vida pessoal, aspectos de vida profissional, aspectos íntimos da vida dela e interrelações as mais estapafúrdias possíveis, que ela foi eleita pelo Comando Vermelho, que ela, na realidade, era conivente com alguns caras nas comunidades dos morros. Mas aí, por outro lado, você fala o seguinte, espera um pouquinho, os jornalistas tiveram toda uma responsabilidade de cobrirem todo este problema, toda essa problemática, desde o assassinato dela. Apesar de N câmeras de vídeo ter se gravado tudo o que aconteceu durante aquele momento de sequestro dela até culminar com a morte dela, né, que ela foi fuzilada, efetivamente. De lá para cá, isso foi em março, nós já estamos em novembro e cadê a conclusão da investigação? Então, quando um caso fica assim no ar, as pessoas começam a criar possibilidades. Eu acho que isso aconteceu porque, de repente, ela entrou num conflito direto com alguma comunidade. Não, isso aconteceu porque ela era casada, surgiu essa fake news, que era casada com um traficante. E aí depois a briga ficou pior ainda, que a atual namorada dela, né, teve que recorrer à justiça para ser reconhecida como parceira oficial dela. Então, quer dizer, os fake news continuaram. Mas continuaram como o quê? Para mim é tudo uma bomba de fumaça, encobrindo o que deveria de fato acontecer. Ou seja, uma investigação, começo, meio e fim, das razões e motivos pelas quais ela foi assassinada. Que até agora não temos solução nenhuma. A gente não tem nem como se andam as investigações, nem se elas ainda estão... Se estão andando ou não, não se sabe. Professor, eu gostaria que você falasse de toda essa repercussão negativa que deram as fake news e o que isso mais impacta na sociedade desde aquele caso até hoje. Você já deve ter ouvido uma história que uma mentira repetida inúmeras vezes acaba virando verdade. Então o problema é a desinformação ou a contra-informação. Vamos usar o conceito de contra-informação que também é interessante. Com os inúmeros fake news que foram publicados, alguns acreditaram nessas mensagens que foram dadas. Isso se deve qual é o principal fato? Na realidade, nós não temos mais um jornalismo
pesquisador. Um jornalismo que vai atrás da notícia, que pesquisa e tem tempo para isso. E é remunerado para isso. Então, o que acabou acontecendo? Qual é a mensagem negativa disso tudo? Dá para se acreditar em tudo que é publicado na internet? Primeira pergunta. Com certeza, não. Segundo, você nunca tem a fonte muito clara de quem publicou aquele determinado artigo ou aquela matéria na internet. Então, mais um motivo de você ter uma certa desconfiança. Terceiro grande motivo. As mídias tradicionais, os grandes jornais, e é histórico isso, estão perdendo leitores. Então, hoje, a maioria da população tem acesso à informação através do quê? Dos teasers ou das cabeças de matéria que surgem nos vários sites da internet ou nas várias redes sociais. E isso acaba sendo a fonte de informação, ou a, abre aspas, verdade que eu percebo na massa de informações que são publicadas na internet. Mas será que as pessoas têm um critério efetivo e eficiente para separar o que é falso do que é verdadeiro? Eu acho que não. Então, de certa forma, nós somos agora, nós morremos na superfície das coisas. Então, eu leio o primeiro artigo e depois eu não vejo mais o resto. Como fake news, me lembra aquele caso do casal de japoneses, lembra da escola? Aquilo foi uma maior fake news do mundo. O jornalista não foi atrás correto, não fez a pesquisa necessária da informação, acreditou no que o delegado lhe passou, que por sua vez comprou a informação de uma pessoa que não tinha crédito, e o cara divulgou isso como furo de imprensa. Só que foi destruída a vida desse casal. E até hoje isso não foi reparado em termos de imagem. Então, quando você fala de fake news, tenho como identificar a origem do fake news? Consigo, de fato, identificar quem escreveu aquele artigo? Ou são puramente artigos sem referência, sem autoria? E as pessoas não se tocam nisso, não veem, assim, a maior qualidade da informação é a fonte da informação. Então, jornalistas que são profissionais, que têm o seu principal mérito na sua carreira profissional, tá? E na imagem que eles têm no mercado, eles assinam seus artigos e suas matérias. Fake news, ninguém assina fake news. Quem é que escreveu aquela matéria? Quem é que escreveu aquele artigo? Quem é que publicou aquela pseudonotícia? Só se repassa, né? Só se repassa. Então, aí a internet, ela tem essa velocidade de reprodução de informação. É meio arquivo aberto, é que nem o Wikipedia. Eu ponho o que eu quiser no Wikipedia. Ninguém faz a crítica disso. Agora, aí entramos no aspecto básico da internet, que é: a internet é um veículo global, sem censura nenhuma. Quem que deve ter o bom discernimento quando recebe a informação? Seria do leitor. Mas, cara, num país como o nosso, que nós temos um índice de analfabetos funcionais enorme, o que você poderia esperar dessas notícias? Então você tem um aspecto cultural, você tem um aspecto social, e você tem um aspecto atual, que é não ir atrás da fonte da informação. Ninguém se preocupa com isso. Antes você se preocupava em ler um artigo porque era assinado por um determinado escritor que tinha uma competência enorme para discutir política, por exemplo. É isso que, que eu acho a respeito. O que é negativo? Estamos perdendo o bom senso e o discernimento do que é bom e do que é ruim, do que é uma informação verdadeira, que deve ser lida e deve ser comentada, e que é uma informação falsa, que é puramente uma brincadeira, de repente, que foi jogada na internet. E aí essa mentira é repetida tantas vezes que acaba se tornando verdade. Professor, muito obrigado. E eu que agradeço. Pela entrevista. Agradeço de verdade, muito obrigado. Essa foi a entrevista com o professor Lobassi, aqui da Faculdade das Américas.